Bora lá, nação! Mengão tá voando e a imprensa esportiva tá rasgando elogios ao Flamengo, hein? Vamos juntos aqui analisar o que a imprensa falou. O Felipe Luiz já tá preparando o Mengão pensando, sabe o quê? Nas próximas fases do Campeonato Carioca. O Mengão está rumo ao título. Faz o seguinte, deixa o like se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Deixe os créditos ao canal da ESPN, link na descrição. Bora pras notícias do Flamengo. Primeiro ali, vaga nas semifinais assegurado. Felipe Luiz, que inclusive nesse momento está lá no Rio Open assistindo o brasileiro Thiago Monteiro. Rio Open que tem transmissão do Sport TV. Já já a gente vai falar dos brasileiros, inclusive, também nessa competição, mas aproveitou para na folga, acompanhar também os brasileiros no tênis, mas tem uma vida um pouco mais tranquila, né? Ele conseguiu, ainda que com a rodagem de elenco, foi bem nos clássicos, talvez contra o Fluminense tenha sido um jogo muito ruim, contra o Vasco foi superior também, como já tinha sido contra o Botafogo. Vai com muita confiança para essas semifinais, meio que menos preocupado com os adversários do que talvez estejam os adversários a enfrentá-lo, né? Sem dúvida. O começo de temporada do Flamengo, ele pode não ser exuberante, mas ele é um começo de 2025 muito consistente. O Felipe Luiz, pela facilidade que ele tem de talento, né, excesso de jogadores talentosos, né, opções do banco de reserva, ele inclusive está usando ali o campeonato estadual para consolidar um jeito de jogar que faz com que o Flamengo, com que sejam pelo menos 2 ou 3 Flamengos dentro do mesmo jogo. Em geral, ele começa sufocando o adversário, empurrando o adversário para trás, fez isso contra o Vasco, fez isso nos 2 jogos contra o Botafogo, pelo estadual e pela Supercopa. E aí, ele, em geral, contra o Fluminense não conseguiu, mas em geral ele consegue uma vantagem e aí obriga o adversário a sair um pouco. E aí, no segundo tempo, ele olha para o banco de reservas e às vezes ele vê Arrascaeta, às vezes ele vê Luiz Araújo, às vezes ele vê Cebolinha. E aí ele bota essa turma para puxar o contra-ataque, né? Ou, como no caso do Vasco, ele vê um Léo Ortiz, que no momento em que o Vasco conseguiu respirar no jogo, conseguiu incomodar um pouquinho o Flamengo, porque o Flamengo não conseguia a saída de bola, ele bota o Léo Ortiz e acaba com a reação do Vasco, porque o Léo Ortiz reorganiza, né, o sistema de marcação e de saída de bola. Então, assim, é muito mais fácil para ele, com o elenco que ele tem, fazer essas opções, essas mudanças. Agora, ele tem o mérito de manejar isso de uma maneira perfeita. O Flamengo é um time que você olha e quase sempre você espera que ele ganhe o jogo. Vai ter algum jogo que ele vai perder, né? Hoje o Felipe ainda mantém aquela estatística de ter mais títulos do que derrotas, né? Ele tem 2 títulos e só perdeu para o Fluminense no ano passado. Mas tá navegando, inclusive a ponto de fazê-lo ir ver o Rio Open na folga, tranquilo, né, e pensar no que vai fazer domingo. Dor de cabeça para o Felipe Luiz, só o Michael, que hoje a informação de que tem uma lesão na coxa, então tem um tempo aí afastado do time para se recuperar. E por conta dessa lesão. É sábado, o jogo com o Sim, verdade. É sábado, o Flamengo joga no sábado, às 6h30 da noite, confronto ali para decidir colocação, né? Porque o Flamengo já está garantido nas semifinais. E nesse clássico, o Flamengo vitorioso se garante nas semifinais e o Vasco sofre mais uma derrota nessa sequência terrível do Vasco no Campeonato Carioca. Começou criando uma gordura essa que o permite ainda estar ali na briga por uma vaga, Rafa, mas chega para essa última rodada, por um clássico contra o Botafogo, com muitas respostas ainda, com muitas questões para o Fábio Carille resolver desse time, porque as apresentações têm sido, não só os resultados, né, mas o desempenho do time tem sido muito ruim, a ponto de não dar muitas expectativas de boas partidas, seja essa última rodada e até classificando as semifinais. Né? Uma aquecida nesse programa aqui agora, do Rio de Janeiro. Rotina, né, gente? A gente apresentou o jogo na sexta-feira, mostrando o abismo, né, o outro patamar que marca, nesse momento, Flamengo e Vasco, e o jogo acabou comprovando e aumentou as estatísticas de um domínio, que eu vou usar um termo que o Lédio usou para a partida, mas eu vou estender para o histórico recente, constrangedor para a história de um clássico, né? O Vasco não vence o Flamengo há 8 jogos, a última vitória do Vasco contra o Flamengo foi no Carioca de 23. Nos últimos 30 jogos foram 17 vitórias do Flamengo, 11 empates e só duas vitórias do Vasco nos últimos 30 jogos. O Flamengo, nesses 30 jogos, goleou o Vasco 3 vezes, incluindo aí um 6-1 no Brasileiro do ano passado.
E desde 1988, o Vasco não vence uma final do Flamengo. Então, assim, é um jogo que está muito marcado pelo desnível, pelo abismo, e eu não sei como falar desse clássico sem entrar nessa questão. Virou um clichê falar de Vasco e Flamengo pelo abismo financeiro, pelo abismo técnico, mas eu não sei como falar desse jogo, porque outros times, o Fluminense, por exemplo, ele consegue equilibrar no histórico recente com o Flamengo, mesmo muito distante do investimento do clube. O Vasco não consegue. O Vasco tem sofrido demais assim na mão do Flamengo. Vou falar uma coisa aqui que eu ainda não tinha falado, nem escrito em rede social, não falei sábado, que eu achei que ia levar muito tempo a elaborar isso. Já falei para algumas pessoas Exclusivo. Do meu círculo mais próximo, que talvez irrite alguns vascaínos, mas a impressão que eu tenho é que o Flamengo não vê mais o Vasco como um grande rival nesse momento. Essa geração de jogadores do Flamengo vencedores. Entendeu? Porque... Para quem viu aquela rivalidade dos anos 70, 80... Passou a ser um lugar comum. A gente eles têm quase certeza que eles vão ganhar o jogo. Então, não é que eles não respeitam o Vasco, mas a rivalidade do Flamengo hoje no Rio... Eu acho que a dúvida é de quanto. Fora de São, tá hoje fora do Rio. Quando vai ser o jogo? A rivalidade dos jogadores do Flamengo, desse time, é Botafogo, Fluminense pelo bicampeonato do Fluminense há 2 anos. Não, Muito com o Felipe, Palmeiras, né? Botafogo mais, Palmeiras e Atlético. Esses são os jogos. O Vasco passou a ser aquele clube... é um clube que tem história, que foi o nosso rival, mas, cara, você via no jogo domingo que o Flamengo tinha respeito pelo Vasco, pela história, pelo Coutinho, os jogadores cumprimentavam o Coutinho, o Bruno Henrique estava light, o Cocão deu uma bolada nas costas dele, o Bruno Henrique reclamou manso, o Wesley, depois daquele lance, pediu desculpa, o Felipe Luiz elogiou o time do Vasco no final, disse que o time do Vasco jogou bola. Então, cara, virou quase uma parceria ali do time do Flamengo com o Vasco. Carioca e no Campeonato Paulista, porque o Palmeiras corre risco. Corre risco, sim. A sorte do Palmeiras é que a Ponte Preta não venceu em casa do Botafogo. Se tivesse vencido, abriria 4 pontos do Palmeiras. Aí faltando 2 rodadas. E o Palmeiras jogando a última rodada contra o Mirassol, lá em Mirassol, que é um time de Série A e que provavelmente vai conseguir a sua classificação, está bem colocado ali no seu grupo, é o grupo do Corinthians. Ou seja, é uma decepção esse início de Campeonato Paulista do Palmeiras, eu que coloquei, e se conseguir a classificação, volto a falar que seria o favorito para o título, mas para mim é uma surpresa o Palmeiras nesse momento, porque assim, o São Paulo já está classificado, Corinthians já está classificado e o Santos encaminhou bem porque tem 2 jogos, um em casa contra o Noroeste e o último fora de casa contra a Inter de Limeira, que é uma das piores da competição. É encaminhado o Santos pelos times que ele vai pegar e por ter o Noroeste em casa. Vai forte, mas é uma decepção, o Palmeiras já não está classificado, pelo elenco que tem, pelo treinador que tem, é o grande favorito, buscando o tetracampeonato, e no Rio de Janeiro, um grande já vai ficar fora. Um grande é bondade do Tetra, né? Por enquanto, Flamengo e Volta Redonda com 20 pontos já garantidos na próxima fase. O risco é grande de ter mais de um fora dessas 4 vagas para a semifinal, né? Pascoal. Dá para colocar 3. Boa noite, Zinho. Feliz semana para o Zinho, para vocês também, para o fã de esportes. Daniela, Paulo Silas. Se você levar em consideração os acontecimentos, por exemplo, o Madureira, o único que depende dele, desses que estão pendurados aí para a classificação, é o Madura. É o Madureira. É isso, minha senhora. Aquela camisa bonita que tem o Madureira, é o único que depende só dele. Ganhou, está classificado. Não tem... E é contra... Não conta nada para ninguém, o Zinho vai ficar meio chateado comigo, mas é contra o Nova Iguaçu, inclusive, que também precisa do resultado nessa partida. Porque ainda pode se classificar. É lá, hein? É lá no Laranjão. Mas o Madureira só depende dele. Laranjão, hein? Só depende dele. Então, não, o Vasco tem 14 pontos. Se vencer o jogo contra o Botafogo, também classifica. É que é um clássico, né? Mas também classifica, vencendo o próprio jogo. O Vasco está numa situação meio que desesperadora. Depois a gente vai falar desse jogo aí. Esse jogo teve para mim só teve um time jogando.
Flamengo e Vasco só teve um time jogando. O gol do Cebolinha... Que isso, Pascoal? Olha o golaço aí, Pascoal. Dá uma olhada, ó. Vê se ele, ó. Pega esse pombo sem asa, vai lá na bochecha da rede, no ferro. Quase tira o brilho da jogada que o Wesley fez. Mas ele é titular, né, Pascoal? Ele é o terceiro reserva. Pascoal? Hoje o Cebolinha é terceiro reserva. Você vê como o Flamengo é tão bom? Que isso? O Flamengo é Dá uma chegadinha aqui no estúdio. O Cebolinha hoje é reserva no Flamengo. Cipollino hoje é reserva no Flamengo. Não, peraí, Pascoal. Ele era titular. Não, o Era passou, era dele. Ele teve uma lesão. O Momenzi, Futebol Momenzi. Hoje é Bruno Henrique. Quem é que vai tirar o Bruno Henrique dali? O Pedro, então, se voltar, vai voltar à reserva. Vai voltar devagarinho. O Pedro não vai voltar jogando os 90 minutos. É só segunda-feira, Vai voltar devagarinho. É igual o Cipollino. Ele vai ser titular? Acredito que sim. O BH agora é o batedor de pênalti. Então, gente, como é que vai tirar um homem desse campo? O BH como é que vai tirar o Plata? A cobrança de pênalti. Não, mas dá pra jogar os dois, E o Plata? Claro. E o Plata vai botar onde? Só pode 11, né? No então, caso, é 11 que pode jogar. Ainda, né? Aí eu vou começar a perguntar pra senhora, o Plata vai botar? O Plata tá jogando mal? Não. Banco. Mas vai ficar no banco. Vai ter que vendo como é que é? Pro Plata. Se fosse ouro, tá ele ficaria. Mal, não. Mas Plata, ele vai... Olha aí, o que eu quero saber agora é o seguinte, a gente tá vendo aí, não à toa, né, Botafogo, Fluminense, Flamengo e Vasco. A Recopa Sul-Americana para disputar na quinta-feira. Na quinta-feira tem um jogo importante, o clássico com o Vasco é no domingo, em São Januário, mando do Vasco. Pelo que a gente já viu, Silas, assim, de futebol até aqui, né, de encaixe de jogo, e de prioridade, porque eu acho que o Botafogo vai acabar ficando espremido aí, né, no Carioca, entre 2 jogos de Recopa. Dos grandes, quem que tá perigando mais ali de ficar fora? Eu acho que pelo futebol que vem apresentando, eu acho que o Botafogo. Não é que existe uma diferença muito grande, não, também, entre Botafogo, Vasco, Fluminense um pouco melhor, um pouquinho melhor, porque manteve a sua base, pelo menos lá na frente. O Cano... de um jeito ou de outro, né, que está jogando também, não é aquele Cano que a gente se acostumou a ver, mas voltou a fazer gol. Agora, o Botafogo passou por aquele período horrível com 14 pontos na frente, a ponto do Abel Ferreira falar, já é o campeão, e aí consegue perder, né, e aí o Palmeiras acaba sendo o campeão. Depois o Textor fala, não, tô aqui. Vamos investir, eu tô aqui, vou ficar aqui, levou o Botafogo a campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, e agora parece que voltou de novo lá para trás. Para 23. Sabe? Você tem mais crença no Fluminense se classificando do que no Botafogo? Eu tenho por conta desse baque e por conta desse sangue doce. Você 60 anos que não ganhava, de repente ganha os 2 torneios dos mais importantes aqui da América do Sul, Brasileiro e Copa Libertadores. E aí o sangue fica doce. Aí começa a cair, é difícil você levantar de novo, porque agora ninguém mais sabe. E aí? Onde é que a gente estava, para onde a gente foi e como a gente caiu desse jeito? Então, está se falando que vai vir muita gente, está se falando, mas e aí? Vai ser uma medida emergencial? Vai ser assim? Não, porque ele tem outros clubes para se preocupar também. Sim. Não é que ele tem só o Botafogo para se preocupar. Então, eu acho que o Botafogo, porque saiu muita gente, Dani, e saiu muito craque. Não é que saíram, 3 ou 4 que você... Não, esses aí a gente consegue repor. Você não repõe Luiz Henrique, você não repõe Júnior Santos. Almada. Você não repõe Almada, muito difícil. E o Botafogo está pagando por isso. né? O Arthur chega e tem a infelicidade, né, Zinho, de machucar também. Então, assim, a expectativa ali de recolocação do Botafogo, pelo menos por esse lado do campo, ela acaba sendo um pouco mais cautelosa. Você concorda com o Silas? Quero ouvir todos vocês sobre isso, porque, assim, eu tô abismada com a distância do futebol apresentado, assim. O Flamengo tá num lugar e a gente olha Vasco, Fluminense e Botafogo, parece que é de outra ordenzinho. Assim, a gente tem que pensar que o Flamengo, além de já ter o melhor elenco, é o mesmo treinador que terminou a temporada e priorizou uma pré-temporada, abdicou, passou susto o Flamengo, um início muito ruim com o Sub-20, inclusive com mudanças na comissão técnica no Sub-20, né? E ficou em risco ali, classifica, como é que vai ser, vai ter que, quando o pelotão e até estreou antes, ia jogar contra o Sampaio Corrêa,
e aí antecipou, jogou no sábado contra o Volta Redonda, lá em Brasília, e aí foi aquele jogo muito bom. O Volta Redonda que tem um time muito bom que já está classificado, junto com o Flamengo, para as semifinais. Então, o Felipe Luiz na estratégia foi muito boa. Venceu o Volta Redonda, botou um time mesclado, ou o time B, não o sub-20, mas o time B contra o Sampaio, ganhou também. E aí emendou vitórias nos clássicos, que são fundamentais. Empatou com o Fluminense, né? Mas ganhou do Vasco, ganhou do Botafogo, foi campeão da Supercopa. Isso deu moral para o grupo, premiou todos os jogadores, deu minutagem para todo mundo, veio com aquela frase, não vou matar nenhum jogador, colocando para jogar 2 partidas consecutivas, mas tem um elenco para ele fazer isso, né? E tem o retorno de alguns jogadores. O Cebolinha que fez esse golaço aí, o Pascoal tá certo, né? Ele voltou, não tem como voltar já como titular, vai ganhar ritmo, mas tem tudo para virar o ponta pelo lado esquerdo e o Bruno Henrique virar o centroavante, porque o Juninho machucou. Então é muito, muito normal se o Felipe Luiz fizer isso. Já que o Juninho machucou, que seria o centroavante que veio com essa opção, enquanto o Pedro não melhora, o Bruno Henrique fica como centroavante e o Cebolinha entra na esquerda. Mas aí você vai falar, realmente o Plata tá bem, o Luiz Araújo voltou bem também. Infelizmente agora acho que o Michael machucou também. Mas assim, o Flamengo está muito acima realmente, porque o planejamento de algumas equipes, a coisa não aconteceu, para os outros não aconteceram. O Vasco, que deu uma melhorada, colocou em risco isso, com resultados ruins, vai para o Clássico, tem a vantagem, joga em São Januário com a sua torcida, precisa vencer. Agora tem que olhar também o seguinte, se o Madureira vencer o jogo dele, o Madureira está na frente. Isso. E o Fluminense, que tem o mesmo número de pontos, dependendo do resultado do Fluminense, mesmo com a vitória, o Vasco fica fora. Porque a diferença hoje é no saldo de gols. Número de vitórias está igual. Os critérios de desempate são 2 gols que o Vasco está na frente. O Bangu já está rebaixado. Sim. O Bangu já está rebaixado. É o adversário do Fluminense. O Fluminense, se der uma goleada, sei lá, 5, pode acontecer, 4, 5. E o Vasco ganhar por uma diferença mínima do Botafogo e o Madureira ganha, fica fora os dois, Vasco e Botafogo. Vão ter que torcer para o Nova Iguaçu contra o Madureira para dar chance para outro grande entrar, mas a situação complicou e a gente falou aqui, pelo que escolheram no campeonato. Né? O campeonato foi feito de acordo para os grandes fazerem uma pré-temporada. Vai botar o sub-20, vai botar o time B para jogar com os times de menor investimento. Só que esses times estavam bem ajustados e fizeram pontos. E o time alternativo dos grandes, muitos não pontuaram e não está dando tempo de recuperar. Entendeu? O Volta Redonda já mostrou a força que tem. Então, assim, um campeonato que ficou os clássicos para o final, acabou que um grande está matando o outro. Bota de novo aquela tela dos jogos, por favor, porque eu acho que essa é uma análise interessante da gente fazer, né? O Flamengo vai jogar com o Maricá, o Flamengo já está classificado. Boa Vista e Volta Redonda também já está classificado. Maricá e Boa Vista são times da parte de baixo da tabela. Só rebaixa um, que é o Bangu, já está rebaixado, mas são times da parte de baixo da tabela. Então a chance de Flamengo e Boa, aí a gente dá uma olhada aqui. A boa de Flamengo e Volta Redonda abrirem vantagem é grande. Agora do Vasco em diante tudo vale. E aí eu vou falar o seguinte, Vasco e Botafogo, se esse jogo empatar, a chance dos dois ficarem fora é absurda. Morrem abraçados, né? Porque o Sampaio Corrêa pega a Portuguesa e se o Sampaio ganhar, quem classifica é ele? Sim. O Nova Iguaçu joga contra o Madureira. O Nova Iguaçu e o Madureira disputam uma vaga diretamente? Se o Nova Iguaçu chegar, vai a 16 pontos, também entra na zona de classificação. Aí o Madureira precisa do resultado fora de casa e o Nova Iguaçu precisa fazer o mando de campo valer. Vai ser lá no Laranjão? No Laranjão. Esse pode ir lá, Zinho? Você pode jogar lá? Lá no Laranjão. Tá. E o Fluminense com o Bangu. Vai estar lotadinho. E vai estar aquele calor de Nova Iguaçu. 52 graus. E Fluminense e Bangu. Que o Bangu é uma grande decepção, né? Uma grande decepção. O Fluminense vai pegar o Bangu com todas as cartas na mão para garantir um bom resultado e fazer até uma diferença de gols. Se o Fluminense não passar diante de um time rebaixado e o Fluminense não fizer uma vitória, mas uma vitória robusta, aí é uma grande decepção. Qual que é a tua
tamanho do prejuízo pro Campeonato Carioca? Porque, assim, o Zinho Porque traz aí um ponto que é muito gigante. importante, né? Se só classificar o Flamengo dos grandes, você tá falando? Porque, assim, o Zinho traz uma coisa que é muito importante. A federação fez uma reunião com os clubes pensando em mudar modelo de campeonato para a próxima temporada. A temporada começa muito cedo, então tem outras pretensões. A gente está falando de 3 times que vão estar no Super Mundial: Fluminense, Botafogo e Flamengo. Um outro que está com um treinador novo em remontagem de elenco, que é o Vasco. Então ninguém priorizou. Vai ter que ser revisto, Silas, porque se tem uma semifinal, com todo respeito aos outros clubes que a gente sabe que trabalham para isso, mas se você tem uma semifinal com Flamengo, Volta Redonda, Madureira e Sampaio Correia ou Nova Iguaçu, é um campeonato esvaziado. Tá aí, nação, todo mundo preocupado só porque o Flamengo tá jogando o fino da bola, tá indo aí para as finais do Campeonato Carioca, e os outros times, infelizmente, estão a ver navios, né? Porque Botafogo tá remontando seu elenco de novo, o Vasco se afundando cada vez mais, o Fluminense naquele chove não molha, mas tá aí, cara, todo mundo se preocupando agora com o Flamengo, tem que até mudar a regra do Campeonato Carioca. Tem que falar pros times jogar, meu amigo. Tem que falar pro Vasquinho jogar. Papai, deu dó de ver o Vasquinho. O Vasquinho entrou lá pensando, vamos ganhar do Flamengo, vamos ganhar. Pelo amor de Deus, cara. Tem nem como comparação. Parecia um time da Série A jogando com o time da Série C. Deu dó do Vasco, meu amigo. Deu dó. É porque eu acho que o Filipe Luís, pra mim, se ele tiver... e o De La Cruz, um detalhe importante. Tava lá tudo assistindo do banco de reserva. Ai, meu Deus do céu. Deu dó do Vasquinho, hein? Deu dó. Mas tamo junto, nação. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixe nos comentários aí a sua análise, a sua opinião. É muito importante você participar. Você é sempre bem-vindo aqui. Lembrando que aqui no canal Lances Inéditos, nós somos o canal secundário do canal Meu Mengão React, tá bom? Então, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Assim sempre você vai receber as informações do Mengão. Tamo junto. Forte abraço, nação. A gente se vê no próximo vídeo.